O Kremlin se prepara para revoltas em massa na Rússia. Há indícios de que Vladimir Putin planeja uma mobilização geral no país. Em particular, o Instituto para o Estudo da Guerra destacou o principal em seu relatório de 22 de julho. O Kremlin está criando condições para uma nova mobilização, possível introdução da lei marcial e, o que é importante, está se preparando para distúrbios civis dentro da Rússia que essa mobilização pode provocar. Além disso, as evidências dessa preparação para rebeliões são concretas. Em 21 de julho, a Rosgvardia publicou um projeto de emendas que amplia suas regras de defesa civil para proteger a sociedade russa de perigos indefinidos. O que é importante durante o período de mobilização sob lei marcial e em tempos de guerra. Essa formulação de perigos indefinidos no documento do órgão de segurança, que está subordinado diretamente a Vladimir Putin e é responsável por reprimir protestos, significa exatamente uma coisa: eles esperam que as pessoas saiam às ruas. Por que elas vão sair? Porque Putin está preparando uma mobilização. E já no dia seguinte, 22 de julho, a Duma Estatal aprovou em um único dia, em 3 leituras, uma lei que abre caminho para o fronte para condenados por banditismo, participação em organizações criminosas, contrabando de drogas e armas. E agora informam que Vladimir Putin está tentando apressadamente tapar a brecha mais urgente na linha de frente com prisioneiros. E de acordo com a inteligência ucraniana, no outono, a Rússia planeja mobilizar pelo menos 500 mil pessoas. Enfim, vamos analisar mais a fundo os fatos. O que foi aprovado na Rússia, quais leis, quem será enviado primeiro para a linha de frente, quando esperar a mobilização e o que isso significa para o fronte. Meu nome é Alexei Peti. Vamos analisar esse tema, mas antes de começarmos, peço a vocês: inscrevam-se neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei pessoalmente grato pela sua inscrição. Não leva tempo, é questão de segundos, e eu agradeço muito por isso. É realmente muito, muito importante. Então vou começar pelo mais recente e concreto. No dia 22 de julho, a Duma Estatal da Federação Russa aprovou um projeto de lei do governo que amplia o grupo de condenados que podem firmar contratos com o Ministério da Defesa. Durante o período de mobilização e em tempos de guerra, isso é importante, prestem atenção. Durante o período de mobilização e em tempos de guerra, a questão é que Vladimir Putin quer enviar ainda mais prisioneiros para a guerra, e ele já assinou essa lei. A lista de artigos pelos quais agora é possível ir para a linha de frente em vez da prisão tem apenas 11 itens. Vou passar rapidamente pelos artigos do Código Penal da Federação Russa. Isso inclui contrabando de dinheiro em espécie, drogas, armas, explosivos, materiais nucleares e agentes biológicos patogênicos, além do crime organizado. O tema nuclear envolve o manuseio ilegal de materiais nucleares, roubo e extorsão de materiais nucleares. Além disso, há a invasão de instalações protegidas, violação da segurança de instalações do complexo de combustível e energia, perda de documentos com segredos de Estado e organização de migração ilegal. As penas para esses artigos são severas. Por banditismo e participação em organizações criminosas, pode-se pegar até 15 anos e, pelas partes mais graves do artigo sobre contrabando de drogas, está previsto até prisão perpétua. Em resumo, Vladimir Putin decidiu que toda essa ralé precisa ser tirada das prisões e jogada para lutar, já que está faltando soldados. Vou repetir, aqui há um ponto e uma ressalva importantes. A Duma Estatal aprovou um projeto de lei que permite enviar todos esses presos para a guerra durante o período de mobilização e em tempos de guerra. E Putin assinou essa lei rapidinho. Guardem esse pensamento, pois voltaremos a ele em breve. O projeto de lei foi apresentado na Duma Estatal pelo vice-ministro da Defesa e chefe da Diretoria Principal Político-Militar das Forças Armadas da Rússia, general de exército Viktor Gorymikin. E aqui está a principal tese dele sobre a essência da lei. O documento aumentará o número de russos sujeitos ao serviço militar e contribuirá para os esforços da Rússia em recrutar militares para a guerra na Ucrânia em 2026, ou seja, o objetivo foi declarado diretamente: recrutar mais pessoas para a guerra contra a Ucrânia. Gorymikin prometeu que os condenados que assinarem o contrato servirão em unidades especiais sob controle reforçado, separadas dos contratados sem antecedentes criminais. Na prática, são batalhões penais. Foi emblemática a pergunta dos deputados sobre se a história do Grupo Wagner, que também recrutava presos nas prisões e depois esses presos organizaram um motim, não se repetiria.
A resposta de Gorimikhin foi que o projeto de lei foi elaborado não apenas pelo Ministério da Defesa, mas por todo o bloco de segurança, incluindo a Procuradoria-Geral, o Comitê de Investigação e a Suprema Corte. Portanto, segundo ele, não há motivo para temer um motim. A razão da pressa é clara. Por que não apressam o envio desses presos para a linha de frente? Segundo dados da Medusa, nos últimos meses, o número de pessoas dispostas a assinar contratos voluntariamente na Rússia vem diminuindo de forma constante. Mesmo com grandes pagamentos em dinheiro, os voluntários só restaram, como se diz, à força, só os presos. Bem, como vocês imaginam, só com presos o Putin não vai conseguir. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra relatam em relatório de 22 de julho: o Kremlin está criando condições para uma possível mobilização e uma possível declaração de lei marcial na Rússia, além de se preparar para possíveis distúrbios civis como resultado dessa medida. E então há 3 elementos a partir dos quais o Instituto para o Estudo da Guerra compõe, em geral, todo esse quadro. Primeiro, é a lei de 22 de julho sobre os condenados e as palavras de Gorimikhin sobre o recrutamento para a guerra exatamente em 2026. Segundo, e ao que me parece o mais importante, essas são as emendas da Rosgvardia de 21 de julho sobre a proteção da sociedade contra perigos indefinidos durante a mobilização e a lei marcial. Mais uma vez, anotem isso. Elas mudam claramente as regras de atuação da Rosgvardia, especificamente para o período de mobilização e lei marcial. Ou seja, atualmente a Rosgvardia já pode dispersar esses protestos facilmente. Nessas condições está previsto que a Rosgvardia receberá mais poderes. Simplesmente, bater nos russos, prendê-los, destruí-los caso eles saiam para se rebelar e protestar justamente durante o período de mobilização e lei marcial. Terceiro ponto, isso é essencial para entender a mecânica. Ainda em novembro de 2025, Vladimir Putin assinou uma lei que lhe permite enviar reservistas para as zonas de combate sem declarar mobilização. E o Instituto para o Estudo da Guerra, já naquela época, supunha que o Kremlin usaria essa lei para realizar uma convocação parcial e gradual de reservistas, ou seja, uma mobilização oculta sem anúncios públicos. Ou seja, tudo se resume ao fato de que o Kremlin não está apenas se preparando para uma nova onda de mobilização, mas também está se preparando para possíveis rebeliões dos russos e o que é importante para reprimi-las. E agora já está chegando muita informação de que os russos, os homens, simplesmente não estão recebendo passaportes. Quem quer sair da Rússia já enfrenta dificuldades. Como serão as proporções da futura mobilização? No dia 18 de julho, o chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Andrei Kovalenko, informou que a Rússia planeja mobilizar neste outono pelo menos mais 500 mil pessoas e, o mais importante, como eles pretendem usá-los. Segundo o Centro de Combate à Desinformação, os mobilizados serão divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, que terá menos sorte, será enviado imediatamente para a linha de frente na Ucrânia para repor as perdas, após cerca de 2 semanas de treinamento. O segundo grupo será treinado por mais tempo e usado para estender a linha de frente e criar novos eixos de ameaça na fronteira com a Ucrânia. Esse é o segundo ponto, uma ameaça direta de abrir novos setores na linha de frente. Ou seja, não é um reforço onde já lutam, mas uma tentativa de forçar a Ucrânia a espalhar suas forças para outros lados. Quanto ao prazo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já sugeriu que a Rússia pode anunciar uma mobilização em outubro de 2026, logo após as eleições para a Duma estatal, marcadas para 20 de setembro. A lógica é simples. As eleições são o ponto de partida, após o qual Putin pode tomar novas medidas de escalada, porque anunciar uma mobilização antes da votação é politicamente perigoso. E depois das eleições, aí tanto faz, pode-se anunciar o que quiser. E o principal motivo é o dinheiro. A mobilização permitirá ao Kremlin evitar gastos significativos para atrair novos militares contratados, porque um mobilizado custa muito menos ao orçamento do que um militar contratado com bônus de milhões de rublos. Zelensky também alerta que, além da mobilização, Moscou ainda tem outras opções para intensificar a situação. Isso inclui a demonstração de novos sucessos militares ou pressão sobre outros países. O presidente afirmou que a Ucrânia avalia esses riscos e deve se preparar antecipadamente para decisões do Kremlin. E lembro também que, ainda antes, em 18 de maio, o vice-chefe do gabinete do presidente, general de brigada Pavel Paliza, falou sobre o mesmo assunto,
que Putin pode considerar o cenário de anunciar uma mobilização logo após as eleições para a Duma estatal. E em seguida vão apresentar números que explicam por que tudo isso está sendo feito. A Rússia perde até 38 mil pessoas por mês. Ao mesmo tempo, a taxa média mensal de recrutamento de militares contratados caiu para 30 mil. Ou seja, há um déficit de cerca de 8 mil pessoas todo mês que simplesmente não há como preencher. Daí a lei sobre os presidiários. Conversas sobre 500 mil mobilizados e assim por diante. Faltam militares contratados na Rússia e o número de voluntários cai mesmo com altas ofertas. Então só resta tirar esses presos das cadeias ou recorrer à mobilização forçada. Mesmo assim, Vladimir Putin pode optar por uma escalada. E o analista militar e político do grupo Resistência da Informação, Alexander Kovalenko, acredita que uma mobilização adicional na Rússia, teoricamente, pode mudar a situação em algumas áreas específicas da linha de frente, mas seu efeito será limitado. O ponto é que o treinamento de 2 semanas do qual fala o CPD não é um treinamento de verdade, é apenas uma formalidade, e essas pessoas acabam servindo como material descartável para ataques, e não como unidades de combate eficazes. O problema da Rússia não está apenas na quantidade de pessoal, mas principalmente no equipamento, nas munições e na logística. Após nossos ataques às refinarias e depósitos, a situação deles piora cada vez mais. A questão não é a quantidade de soldados, mas que eles precisam chegar à linha de frente, estar equipados, ter combustível e logística segura, algo que os russos têm cada vez menos. Mas também não se pode subestimar a ameaça. 500 mil de pessoas ainda é uma possibilidade de criar pressão em várias direções ao mesmo tempo e tentar diluir nossa defesa. É por isso que Zelensky diz que a principal prioridade deste inverno é a estabilidade da linha de frente. Uma questão à parte é porque a mobilização ainda não foi oficialmente anunciada, embora tudo já indique que ela está de fato em andamento, e o trabalho preparatório já está a todo vapor. Então, de acordo com a própria mídia russa, um dos motivos é que Putin está adiando a mobilização graças à vantagem em mísseis balísticos sobre a Ucrânia. Ou seja, por enquanto ele aposta no terror dos mísseis contra as cidades ucranianas e não na força humana. A segunda razão é política. As eleições para a Duma estatal em 20 de setembro anunciar a mobilização antes da votação certamente estragaria a imagem dele. Explicando, muitos falam que as eleições na Rússia serão todas manipuladas, isso é uma completa bobagem. A questão é que, por um lado, parece que sim, mas na verdade não é bem assim. A questão é que para Putin é vital manter essa fachada. A questão é que a autocracia de Putin sempre se escondeu atrás de uma fachada de democracia. É uma democracia híbrida, como os próprios russos a chamam, e a essência disso é que, para manter o poder autoritário, ainda é necessário um apoio significativo da sociedade. Ou seja, não ache que tudo na Rússia é manipulado. Não, lá realmente existe uma quantidade enorme de russos selvagens e sujos que vão e votam em Vladimir Putin. E para Putin é extremamente importante manter essa imagem de que as pessoas realmente vão e votam nele. É claro que, se necessário, ele vai adicionar a porcentagem que desejar para si mesmo, sem problemas. Tudo isso é feito facilmente em um país autoritário, mas a imagem de que ele é apoiado é extremamente importante para ele. Especialmente autocratas como ele, que tentam construir uma fachada. Para eles é muito importante acompanhar os índices de aprovação. Por isso, não pense que para Putin as eleições não significam nada, que ele não presta atenção. Ele presta atenção e muita. E o terceiro é o medo da reação da sociedade. É por isso que a Guarda Nacional da Rússia prepara antecipadamente regras para o caso de ameaças não especificadas. O Kremlin prepara um mecanismo de convocação discreta de reservistas, conforme lei assinada em novembro de 2025, evitando anunciar mobilização abertamente. Recrutar pessoas discretamente e aos poucos. Resultado: a Duma estatal aprova em um dia uma lei que envia bandidos e traficantes de drogas para a linha de frente. A Guarda Nacional Russa está preparando a ampliação de seus poderes para casos de ameaças não especificadas, especialmente durante a mobilização e a lei marcial. E o Instituto para o Estudo da Guerra registra a preparação para a mobilização para uma possível lei marcial e para rebeliões. A inteligência ucraniana cita um número: são 500 mil pessoas neste outono. Com a separação entre os enviados para ataques frontais, como carne de canhão em 2 semanas, e os destinados a estender a linha de frente, nossa conclusão é clara.
No outono e inverno devemos nos preparar para a tentativa da Rússia de nos esmagar pela quantidade. Mal treinada, pouco numerosa, diluída com criminosos dos batalhões penais e assim por diante. Mas mesmo assim é uma massa. A resposta é o que estamos fazendo: drones, ataques de longo alcance contra a retaguarda deles, fortalecimento da defesa e produção dos nossos próprios mísseis interceptadores. E dentro da Rússia, essa mobilização vai atingir o próprio Putin. Eles já estão preparando a Guarda Nacional Russa para dispersar aqueles que eles mesmos vão tentar mandar para o abate. Em resumo, é preciso entender que Putin está em agonia e está tentando aumentar o grau de escalada. Aqui vou encerrar. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais.